Olá pessoal, tudo bem com vocês? Já tinha começado a fazer esse trabalho aqui, ó, em um lençol, tá? São 2 riscos desse, o risco é um pouco grande no lençol. Como eu disse, já havia começado a fazer aqui a sombra, o fundo, aqui, ó, pelo lado de fora do risco. Esse quadro aqui fica pro meio do lençol. E eu resolvi começar a gravar esse trabalho aqui para vocês. Vou explicar tudo que foi feito aqui até agora, ó, como eu risquei, marquei aqui, ó, o quadro, porque aqui dentro, ó, nessa parte vai uns arabescos, tá? E aqui fiz o fundo normal, usando o verde oliva e um pouquinho do sépia, tá? O fundo normal, como eu já ensinei a fazer em vários vídeos aqui no canal. As folhas, as rosas e os arabescos aqui, as florzinhas, vamos fazer juntinhos no passo a passo. Então, vamos lá? Aqui, ó, para as folhas, vamos usar as seguintes cores: verde oliva, verde pinheiro, verde grama, o verde abacate e o verde kiwi. Então, vamos lá? Como é desenho no lençol e eu tô fazendo os 2 desenhos de uma vez só, eu já adiantei as folhas, mas deixei essas 3 aqui, ó, pra gente pintar juntinho no passo a passo. Então, eu venho com um pouquinho do verde grama, coloco no meu pratinho, posso pegar com um pouquinho do aquarela silk. Quem não tiver, não tem problema, pode já vir com a tinta pura, ó, no tecido. Passo mais um pouquinho. Aqui, ó, fazendo a pontinha lá da minha folha, ó. Venho para o verde abacate e continuo completando a folha aqui, ó, do outro lado. Mais um pouquinho do verde abacate e finalizo a folha aqui, ó. Faço a junção aqui no meio e volto, ó, unindo essas 2 cores e assim, ó, preenchendo toda a folha. Dessa maneira. Limpo meu pincel, verde grama novamente. Aqui, ó, por eu estar pintando um tecido de brim, então eu posso, ó, fazer toda a primeira parte aqui dessas folhas e depois vir com acabamento, ó. Venho com verde grama até aqui, ó, verde abacate, faço a ponta aqui da folha e venho, ó, completando. Mais um pouquinho do verde grama, começo daqui de baixo, desenho uma pétala aqui, ó, por baixo da minha flor, com bastante cuidado, e vou fazendo a junção aqui dessas cores. Enquanto eu passo, ó, o verde da mesma maneira nessa outra folha, vou mandar um abraço todo carinhoso aqui do canal para Sueli Elias, para Ana Maria Moura Moraes Vieira, para Neide Paz, a Sueli tá sempre presente aqui no canal, deixando recadinhos, pediu o abraço aqui do canal faz tempo. E a Ana Maria é lá de Tocantins, da cidade de Araguaiana. Então, para vocês, um grande abraço aqui do canal. Lembrando que se você tá chegando aqui no canal pela primeira vez, tá assistindo esse vídeo, tá gostando, te convido a assistir também os outros vídeos. E se gostar, se inscreva. Se você já é inscrito, meu muito obrigado. Não esqueça de deixar aí nos comentários a cidade de onde você está assistindo o meu vídeo, que sempre que possível eu vou estar mandando um abraço aqui do canal para você. Toda semana eu tô aqui com dicas de pintura em tecido e vídeo para ajudar vocês que, assim como eu, são apaixonadas por pintura em tecido, tá? Não esqueça também de deixar aquele like caprichado para o YouTube entregar meus vídeos para mais pessoas e assim, é claro, você vai estar ajudando o meu canal a crescer, tá? Então, a todos, meu muito obrigada. Aqui, ó, eu venho com um pouquinho do verde oliva e do verde pinheiro. Posso pegar os 2 juntos e venho aqui, ó, do lado que eu quero mais escuro a minha folha e passo, ó. E vou fazendo a junção. Embora eu fiz, ó, eu pintei a primeira parte da folha toda de uma vez, se eu não demorar muito, ó, eu consigo pegar a tinta, ó, ainda fresca. E daí, ó, fica fácil trabalhar também dessa maneira.
escureço aqui um pouquinho essa parte, venho aqui, ó, com um pouquinho mais e faço, ó, a junção. Limpo o meu pincel, venho com um pouquinho do verde kiwi, bem pouquinho, jogo aqui, ó, do lado mais claro e aquele mesmo movimento, ó, vou e volto, sem deixar marcação. Essa folha fica muito bacana quando a gente consegue, ó, deixar aqui o relevo, a parte mais clara que a gente quer, mas sem deixar aquela marcação forte, tá? Eu quero dizer, ó, esfumando bem, ó, até sumir no tecido desse lado e aqui do lado de baixo também, ó. Aqui eu só vou gastar, ó, a sujeirinha da tinta que ainda tem no meu pincel. Venho aqui, ó, dou mais uma pincelada e, ó, vou e volto, fazendo esse movimento, ó, até sumir totalmente a tinta no meu tecido. E aqui, ó, só uma pinceladinha, ó, que eu vou sobrepor a folha uma em cima da outra. Mais um pouquinho de verde kiwi, venho aqui, ó, nessa outra folha, ó, deixo a tinta aqui e faço o meu movimento, ó, dessa maneira. Vou e volto lá para a beirada da folha, sem deixar marcação. Mais um espacinho, deixo toda a tinta novamente e vou e volto, ó, com o pincel, ajeitando aqui, ó, sem deixar marcação. A sujeirinha de tinta que tem no meu pincel, ó, jogo aqui, pego um pouquinho mais um pouquinho e aqui, ó. Só para dar uma claridade do lado que é para ficar mais escuro. Venho aqui, ó, apesar dessa parte, ó, tá lá por baixo, como tá de frente aqui, ó, eu não preciso fazer a sombra da rosa em cima da folha. Só começo aqui, ó, deixar a parte, ó, mais clara. Deixo um espacinho e mais um pouquinho. Dessa maneira, sujeirinha do pincel, venho aqui, ó, do lado que é para ficar mais escuro, só para dar, ó, um movimento nessa folha. Um pouquinho mais do verde kiwi. Tinta de um lado só do pincel, venho aqui, ó, e faço dobrinhas, ó, nessa folha. Aqui também, ó, bem pouquinha tinta na ponta do meu pincel, viro, ó, nesse caso aqui para baixo, e já vou fazendo, ó, a dobrinha aqui também, ó. Viro a tinta e passo, ó, uma pinceladinha aqui, dessa maneira. E assim, ó, já vai ficando as nossas folhas. Bom, folhas feitas, agora eu venho para a pintura das rosas. São 3 rosas e cada uma vai ficar uma mais escura do que a outra. Então, por isso, eu vou pintar as 3 rosas passo a passo com vocês. Eu vou usar as seguintes cores: púrpura, rosa escuro, pink, rosa chá, o tutti frutti e o rosa inglesa. Então, vamos lá? Eu vou começar, ó, por essa daqui. Para essa rosa aqui, ó, a primeira mão, o fundo dela, eu vou fazer no pink. Então, eu venho, ó, com a cor pink e vou preencher toda essa rosa. Tô usando o pincel número 8, da 421, e vou preencher, ó, toda ela. Preenchi toda a rosa com o pink, agora eu venho com um pouquinho do rosa escuro. Notem, ó, que eu deixei um pouquinho aqui e aqui, ó, sem tinta. Então, eu venho com um pouquinho do rosa escuro e vou preencher essa parte que eu deixei sem tinta. Venho com mais um pouquinho aqui embaixo e vou desenhando aqui, ó, o contorno da rosa, que tá, ó, por cima aqui, ó, desenhando essa pétala. Venho com mais um pouquinho no cálice aqui da minha rosa e já vou sombreando, ó, marcando. Esse rosa escuro que eu passo aqui, ó, eu preciso esfumar ele tanto para fora do cálice como para dentro, para não deixar a marcação muito forte. Com a quininha do pincel, tô usando o mesmo pincel, número 8 da 421, venho aqui, ó, com um pouquinho de púrpura e vou escurecer onde eu passei o rosa. Mais um pouquinho de tinta bem na quininha do meu pincel, venho aqui, ó, e vou escurecer no cálice da rosa, aonde eu passei, ó, o rosa escuro, da mesma maneira, ó. Passo e venho, ó, peguei só mais um tiquinho e venho, ó, esfumando tanto para baixo como para cima. Um pouquinho mais do rosa escuro, agora eu venho em cada pétala, passo um pouquinho de tinta, ó, e dessa maneira eu já vou
sobrepondo uma pétala em cima da outra, ó. Já vou deixando bem claro, ó, qual pétala que pega, ó, por cima da outra. Dessa maneira. Um pouquinho mais, venho aqui, ó, um pouquinho mais de tinta, porque só falta, ó, aqui. Ajeito aqui, ó, um pouquinho, limpo o meu pincel, venho com um pouquinho do rosa inglesa, passo aqui, ó, no cálice da rosa, puxando, ó, mais pra cima e vou trabalhando, ó, unindo um pouquinho mais. Não posso deixar a marcação, então, ó, eu preciso unir essa cor mais clara que eu tô passando bem aqui, ó, na divisão do cálice, onde que eu deixei mais escuro. Eu passo essa tinta pra ressaltar aqui, ó, e vai ficar bem bacana. Ó, fiz a união bem certinha das cores, limpo o meu pincel, venho, ó, com um pouquinho do rosa chá, um pouquinho do rosa inglesa, faço uma misturinha dessas duas cores, limpo o meu pincel, pego a tinta, ó, bem na pontinha do pincel, venho aqui, ó, dou uma pincelada pra cá, ó, meio da pétala, tinta na pontinha do pincel e vou para o outro lado. Aqui, ó, onde fica como se fosse uma divisão, passo uma pétala inteira. Mais uma vindo pra cá, ó. Mais um pouquinho de tinta, venho do outro lado, ó, e vou alternando as pétalas, ó, fechando assim aqui, ó, a boquinha da minha rosa. Pego mais um pouquinho de tinta, venho, ó, na outra pétala, coloco, ó, todo o pincel em cima da minha pétala e puxo, ó, aqui, dessa maneira. Agora, eu posso trocar o meu pincel, pegar o pincel um pouquinho menor, eu venho, ó, com o pincel número 4. Venho aqui, ó, e vou trabalhando, ó. Aqui, continuo, ó, da mesma maneira que eu sempre faço aqui, ó, as minhas rosas. Puxo, ó. Tanto faz se eu venho com uma de cada lado, ou se eu faço primeiro todo um lado e depois vou para o outro lado, o resultado aqui, ó, vai ser o mesmo. Passo a tinta e vou trabalhando, ó, até esfumar totalmente. Venho aqui, ó, e faço uma pétala, ó, bem grandona. Um pouquinho mais de tinta e vou puxando. Esse tecido que eu tô pintando aqui, esse lençol, é de uma cliente, é o tecido brim. Então, o brim é um pouquinho mais diferente para pintar do que o tecido para pano de copa. Mas é bem fácil de fazer, é bem gostoso de trabalhar também. Venho aqui, ó, um pouquinho mais, ó. E agora, ó, só vou fazendo mesmo as pétalas, ó. Uma a uma, ó. Mais um pouquinho. Venho aqui, ó, e faço essa aqui, ó, bem grande, ó. Um pouquinho mais de tinta. Dessa maneira. Venho aqui, ó, puxo mais uma pétala. Desse lado aqui, ó, também. Venho aqui, ó, porque eu preciso dar 3 pinceladas para mim fechar aqui, ó, a boquinha dessa rosa. Venho aqui, ó, já com o pincel com um pouquinho mais de tinta, só para reforçar aqui, ó, essas pétalas, ó. E faço, ó, pétalazinhas menores, para fechar um pouquinho mais a boca aqui dessa rosa. Mais um pouquinho do rosa e do rosa chá. Faço a misturinha. Venho aqui, ó, vou colocar pétalas aleatórias aqui no meio. Venho aqui, ó, todo o pincel, ó, no tecido e vou puxando, ó, lá pra cima. Dessa maneira. Venho aqui, ó, mais uma pétala, mais uma. Aqui, ó, ainda posso colocar mais uma. Então, ó, todo o pincel no tecido. Na hora de finalizar a pétala, eu deixo o pincel, ó, de ladinho, pra ponta da pétala ali, ó,
ficar fina. E aqui, ó, a mesma maneira. E aqui, ó, posso vir com uma bem fininha. E dessa maneira, ó, já vai ficando nossa primeira rosa. Vejo se eu preciso retocar em alguns lugares. E o brim, ó, tem muito disso. Quando a tinta vai secando, vai sumindo, então eu vou precisando, ó, retocar em alguns lugares, ó, dessa maneira. E agora, ó, já posso vir para essa rosa. Para essa rosa aqui, eu vou preencher ela toda com rosa chá. Da mesma maneira, ó. Passo primeiro a mão de tinta aqui, tampando, ó, toda a rosa, preenchendo ela toda com rosa chá. Depois de preencher, ó, toda a rosa com o rosa chá, eu venho, ó, com um pouquinho do pink, venho aqui, ó, no cálice, onde eu marquei como cálice da rosa. Vou fazer, ó, o mesmo processo. Desenhei, venho com um pouquinho, bem pouquinho do rosa escuro. Esfumo tanto para cima como para baixo. Venho aqui, um pouquinho do pink. E o pink, ó, já dá uma diferença bem grande do rosa chá. Faço a junção, misturo bem certinho, venho com a quininha, um pouquinho de rosa escuro na quininha do meu pincel, mesmo pincel, número 8, ó. E esfumo. Aqui eu vou jogar um pouquinho mais do rosa escuro. Limpo o meu pincel, um pouquinho mais do rosa escuro e venho aqui, ó, fazendo, ó, a ponta aqui, ó, o começo de cada pétala, para mim definir a sombra aqui, ó, de uma pétala em cima da outra. É importante, ó, eu saber bem certinho qual pétala que fica por baixo, qual pétala vai receber a sombra. E dessa maneira, ó, não tem como errar o jeito aqui, ó, de fazer a rosa. Mais um pouquinho aqui na última e esfumaço. Limpo o meu pincel, venho com um pouquinho do rosa inglesa, passo aqui, ó, e vou unindo, ó, mais um pouquinho, passo, ó, e vou fazendo a junção, ó, unindo bem certinho, ó. Quando eu trabalho com a junção de cores assim, é muito importante eu não deixar divisão. Fazer a união de forma, ó, que do escuro vai indo, ó, pro claro, até ficar claro da maneira que eu quero, tá? Mas sem ficar a marcação. Venho com um pouquinho mais, quero clarear um pouquinho mais, ó. Posso usar um pouquinho do Tutti Frutti, ó, e faço a junção bem certinho. Limpo o meu pincel, venho, ó, com um pouquinho do rosa inglesa, um pouquinho do Tutti Frutti, faço uma misturinha dos dois. Pego um pouquinho de tinta, venho aqui, ó, na pétala do meio, ó, dou uma pincelada, pego, ó, um pouquinho de tinta, vou para o outro lado, ó, mais uma pincelada. Vou trabalhando com a tinta aqui, ó, na quininha do meu pincel. Venho aqui, ó, mais uma pincelada, uma de um lado, depois do outro, e dessa maneira, ó, vou fechando aqui, ó, a boquinha aqui, ó, da rosa, ó, dessa maneira. Venho, ó, aqui, ó, na primeira pétala de um lado, ó, e faço, ó, da mesma maneira que já fizemos tantas rosas, ó, aqui no canal. Venho do outro lado, puxo, ó, e faço esse movimento, ó. Na hora de voltar, coloco todo o pincel em cima, deitado na pétala. Venho aqui, ó, ajeito. E aqui, ó, eu posso fazer todas de um lado primeiro, depois ir no outro, ou ir fazendo, quem acha que vai se perder, uma de cada lado. Gente, tanto faz, o resultado é o mesmo, tá? Ó, finalizo o pezinho da pétala aqui, ó, bem fininho. E continuo. Vou fazer todas de um lado, depois, ó, eu venho para o outro lado.
pétala toda no tecido, venho aqui, ó, finalizo, ó, dessa maneira. Venho, ó, na última pétala, finalizo aqui, ó, e coloco o pincel, ó, todo no tecido, ó, e vou até lá, ó. Venho aqui, ó, um pouquinho mais de tinta, ó, ajeitando aqui, ó. Venho essa pétala grande aqui, ó, passo, ó, um pouquinho do tom de rosa, bem clarinho, e vou unir, puxando, ó, pra cima. Mais um pouquinho. Essa rosa aqui desse lençol é bem grande, então eu preciso cuidar para não ficar espaço sem nada, tá? Então, aqui eu começo mais uma pétala e já venho, ó, para o outro lado. Puxo aqui, ó, com bastante cuidado. Mais um pouquinho, ó. Deixo o começo da pétala ali, ó, bem fininho. Venho aqui, ó, mais uma e puxo, ó, aqui pra cima. Quando eu venho pra cima, eu posso colocar todo o meu pincel no tecido, ó. Aí já fica a largura certa da pétala. Venho aqui, ó, já começo a última pétala e trago, ó, até aqui em cima, dessa maneira. E aqui, ó, quem tem dificuldade em trabalhar com pincel um pouquinho maior, pode estar trocando para o pincel menor. Eu vou finalizar ela toda aqui, ó, com o pincel número 8. Aqui eu já venho fazendo mais uma pétala. E aqui, ó, vou desenhando, ó, da maneira que eu quero. Um pouquinho do rosa inglesa, ó, e vou finalizando a pétala para ficar bem fininha. Mais um pouquinho. Limpo meu pincel aqui de um lado. Venho aqui, ó, faço mais uma pétala aqui, ó. E posso, ó, puxar uma pétala aqui, ó. Um pouquinho do rosa inglesa, ó. Venho, ó, com a isca de rosa bebê, ó. Bem pouquinho, ó. Limpo o meu pincel, coloco, ó, uma pétalazinha aqui, ó. Posso colocar mais uma aqui. E dessa maneira, ó, eu já vou enchendo aqui, ó, a minha rosa, ó, de pétalas. Nem preciso acrescentar mais, ó, só vou mesmo ajeitar essas que tem aqui, ó. Dessa maneira. Venho aqui, ó, só com sujeirinha de tinta que tem no pincel, reforço um pouquinho aqui, ó, e tá pronta mais uma rosa. Se for necessário, aqui eu vou jogar um pouquinho de rosa inglesa, só para finalizar aqui, ó, a pontinha aqui, ó, da pétala, que eu gosto que fique, ó, bem fininha, ó. Essa daqui vem por baixo, ó, e essa daqui, ó, vem aqui, ó. Dessa maneira, ó, já dá a impressão para mim que uma pétala vai saindo, ó, de dentro da outra. Vem aqui, ó, só para finalizar aqui essa pontinha. Aqui também e aqui, ó. E a rosa, ó, já fica dessa maneira. Aqui eu dou algumas pinceladinhas, ó, para fechar, ó, um pouquinho mais. Aqui, ó, a boquinha da rosa. Mais uma pinceladinha, venho aqui, ó, jogo uma pétalazinha aqui, ó. E pronto. Essa rosa já fica, ó, dessa maneira. Agora, venho, ó, para essa rosa aqui. Essa rosa é a mais escura das outras, de todas das três. Então, eu venho com rosa escuro. Vou passar, ó, o rosa escuro nela toda. Com bastante cuidado, principalmente aqui, ó, onde eu já pintei as folhas, ó. E vou preenchendo toda ela com esse rosa escuro. Mais um pouquinho aqui, ó. Esse é um dos motivos, ó, que eu sempre falo pra gente começar, ó, pelas partes que estão por trás primeiro. Quando acontece que nem aqui, ó, eu pintei primeiro a folha, ó, é bem mais demorado a gente fazer depois, ó, o elemento que tá por trás, que é o que deveria ter sido feito por primeiro. Por causa desse cuidado, ó, dessa demora aqui, ó, em cuidar ao máximo para não entrar com a tinta onde já está pintado. E vou preencher dessa maneira toda essa rosa com esse rosa escuro.
Depois de preencher, ó, toda a rosa, eu deixo apenas, ó, o miolinho dela aqui, sem tinta, ó. E aqui eu venho com um pouquinho do púrpura, ó. Tinta bem na quininha do pincel. Tô usando o mesmo pincel número 8 da 421. Venho, ó, aqui embaixo também, ó, com um pouquinho do púrpura e com bastante cuidado, ó, passo aqui e venho, ó, esfumando aqui, ó. Mais um pouquinho, ó, e venho, ó, esfumando. Limpo o meu pincel, venho com um pouquinho do pink, pego junto com esse pink uma pinceladinha do rosa chá para deixar ele um pouquinho mais claro. Venho aqui, ó, e dou uma clareada, ó. Seria como se fosse, ó, a parte do cálice aqui da rosa, só que nessa daqui, ó, um pouquinho menor, bem mais menor, ó. E faço a junção, ó, dessa maneira. Limpo o meu pincel. Um pouquinho mais do rosa chá. Passo aqui, ó, para aparecer, ó, um pouquinho mais. Coloco no meu pratinho um pouquinho do rosa chá e do Tutti Frutti. Vou trabalhar, ó, com essas duas cores juntas. Venho aqui, ó, respeitando nessa rosa aqui o desenho das pétalas, ó, porque ela tá entreaberta, ó. Passo a tinta, puxo, ó, com esse movimento da beirada da pétala para o meio, venho, ó, já na próxima pétala e faço, ó, a mesma coisa. Vou deixar a tinta, ó, aqui no meio da pétala e puxar, ó, da mesma maneira, ó, até ir ficando claro, ó. Pego mais um pouquinho, venho, ó, aqui na outra pétala, ó, e vou fazer, ó, a mesma coisa. Mais um pouquinho de tinta, ó, e vou puxando, ó, com esse movimento, respeitando o risco que eu fiz para a pétala. Lembrando que essa rosa aqui, ó, como eu falei, ela tem o desenho, ó, das pétalas, então eu tenho que respeitar. Venho aqui, ó, deixo toda a tinta, ó, e vou trabalhando. Um pouquinho mais de rosa inglesa, aqui, ó, e puxo, ó. Limpo meu pincel de um lado, tinta bem na ponta do pincel, venho aqui, ó, e vou desenhando, ó, seguindo o desenho, ó, que tá na minha rosa. Venho aqui, ó, e vou fazendo, ó, a mesma coisa. Aqui mais uma pétala, aqui, ó. E agora, ó, vou pegar o pincel um pouquinho menor, venho com o pincel número 4 e continuo aqui, ó, desenhando, ó. Venho aqui por cima, ó, puxo para um lado, essa pétala vem do outro lado, ó, e para o outro. Venho aqui, ó, intercalo, venho com essa daqui, ó, um pouquinho de rosa chá, ó, e finalizo aqui, ó. Mais um pouquinho, venho aqui, ó, do outro lado, pego junto com esse rosa inglesa um pouquinho do rosa chá e finalizo ali, ó, a pétala. Coloco, ó, mais algumas pétalazinhas menores aqui, ó, desse lado, aqui, ó, e dessa maneira, ó, já vou fechando aqui, ó, tô pegando um pouquinho mais de tinta para mim finalizar aqui, ó, ajeitar, ó, a pontinha aqui das pétalas e já vou, ó, finalizando, ó, a rosa. Essa pétala aqui de baixo, ó, vem só com sujeirinha de tinta no meu pincel e dou uma clareada aqui, ó, como se fosse a dobra da pétala. E a rosa, ó, já vai ficando dessa maneira. Aqui, ó, pétalazinhas menores, só para fechar mesmo aqui, ó, mais, um pouquinho mais a boca aqui, ó, da rosa. Ajeito aqui e pronto. E a rosa já fica, ó, dessa maneira. Aqui, ó, já vem com um pouquinho do pink, pra mim fazer, ó, um botão. Faço um e vou fazer, ó, um outro aqui, ó. Um pouquinho do rosa escuro.
limpo o meu pincel, um pouquinho do Tutti Frutti, ó, passo aqui na pontinha do botão e aqui, ó, também, dessa maneira. Mudo o meu pincel, venho com um pouquinho do verde oliva, deito o pincel, ó, de um lado, depois do outro, um pouquinho mais, tô usando o pincel número 8, só que esse meu é bem velhinho, puxo, ó, de um lado, e depois deito o pincel e puxo, ó, do outro. Venho aqui, ó, faço a mesma coisa. Lá no meio do botão, pego um pouquinho mais de tinta, venho aqui, ó, puxo um pouquinho pra fora, deito o pincel e puxo do outro lado, ó, a mesma coisa. Aqui no meio, ó, puxo, limpo o meu pincel, venho, ó, com um pouquinho do verde kiwi e vou passar, ó, de um lado, ó. Passo, venho aqui, ó, aqui e um pouquinho só aqui. Nesse daqui eu vou fazer a mesma coisa, eu vou aumentar aqui, ó, um pouquinho a bolinha aqui, ó, do meu botão, passo aqui no meio, venho aqui, ó, e nesse daqui, ó, bem pouquinho. E dessa maneira, ó, já tenho os botões. Um pouquinho mais de verde oliva, pra mim fazer, ó, unir esse botão, ó, ali embaixo. Ajeito aqui, venho nesse daqui, ó, vou fazer a mesma coisa, ó, sem tirar a parte de verde kiwi. Aqui, ó, já faço alguns arabescos, mudo o meu pincel, 12, dá 4, 2, 1, vou fazendo, ó, folhinhas, ó. Pego a tinta, ó, bem diluída no Aquarela Silk e vou fazendo, ó, em vários lugares essas folhinhas. Venho aqui, ó. Posso já vir, ó, aqui. A tinta bem diluída no Aquarela Silk, assim, ó, dessa maneira, ó, eu consigo fazer os acabamentos do jeitinho que eu quero. E aqui, ó, também. Aqui, ó. Como eu disse, ó, puxo em alguns lugares, ó. Mudo de pincel, venho com o pincel número 6 e faço, ó, alguns arabescos, ó, puxando como se fosse galinhas. Um para cada folhinha, ó. Posso, ó, em algumas folhinhas fazer uma dobrinha e puxo, ó, risquinhos. Bom, agora eu vou fazer os arabescos, para mim poder finalizar aqui o meu trabalho. Então, eu venho com violeta, flor de malva, lilás, o lilás bebê, para mim poder fazer as florzinhas de acabamento no meu trabalho. Pego, ó, um pouquinho do lilás e venho, ó, aqui, ó, tinta, ó, até onde eu fiz a marcação aqui, ó. Não posso passar daqui, ó. Passo. E com o flor de malva, eu venho, ó, dando uma clareada, sem sumir, ó. Porque ele tem que ficar, pra ficar bacana, tem que ficar, ó, marcadinho, dessa maneira mesmo. Venho com um pouquinho mais aqui, ó. Respeitei aqui a folhinha e vou até sumir um pouquinho do lilás bebê e vou fazendo manchinhas, ó. E aqui, ó, é dessa maneira mesmo. E já vocês vão entender bem o porquê das manchinhas, ó. Elas vão ajudar
e vão ficar, ó, como se fosse pétalazinhas. Limpo o meu pincel, venho com o pincel um pouquinho menor, eu tava com o número 8, agora eu venho com o número 6, pego um pouquinho do lilás e do lilás bebê, pincel número 4, e venho fazendo, ó, florzinhas. Uma florzinha vai completando a outra. Venho, ó, aqui e vou completando, enchendo aqui, ó, o meu espaço de florzinhas, ó, umas mais claras, outras não tanto, e vou completando um pouquinho para cada lado. Aqui, ó, com pinceladas, ó. Venho aqui e vou completando. Lilás bebê, ó. Aqui por fora faço, ó, algumas pétalas aleatórias e venho completando. Continuo aqui, ó. Aqui, ó, faço algumas pétalas e aquelas manchinhas, ó, que eu dei funcionam como pétalas. Mais um pouquinho de lilás bebê com lilás e venho, ó, uma, duas, ó, e aqui, ó, como tá de lado, ó, coloco uma pétalazinha de lado, venho só com lilás bebê, duas, três, e aqui, ó, finalizo com pétalas de lado. E vou fazendo isso, ó, até finalizar aqui, ó, todo o meu espaço. Venho, ó, com pétalas, bem bagunçado. Dessa maneira, ó, vou finalizando aqui, ó, todo o espaço, ó. Aqui eu jogo umas pétalas e venho, ó, até finalizar aqui, ó, dessa maneira. Pego amarelo canário, pincel 0 e vou colocando miolinhos, ó. Até aqui, ó, no final, miolinhos. E dessa maneira, ó, já fica finalizado aqui desse lado. Volto pra cá, ó, venho, ó, com um pouquinho mais do violeta, entro aqui, ó, venho até aqui, ó, flor de malva, mais um pouquinho do flor de malva, venho, ó, até aqui, já, ó, finalizando. Violeta, lilás, perdão, e vou dando, ó, pinceladas, ó. Aqui eu vou fazer a junção e dou pinceladas, dessa maneira. Limpo o meu pincel e aqui, ó, eu vou pegar o pincel número 6, tinta bem na pontinha do meu pincel, vou fazer, ó, a mesma maneira, ó, uma, duas pétalazinhas, três, e finalizo aqui, ó, com pétalazinhas do lado. E vou enchendo aqui, ó, como eu fiz ali do outro lado, aqui de florzinha. Algumas, ó, faço inteiras, como aqui, ó, completei 5 pétalas, venho aqui, ó. Notem que essas florzinhas aqui, ó, tá ficando um pouquinho maior do que as primeiras que eu fiz, porque essa daqui, ó, eu quero que fique, ó, mais visível. E vou completando com pétalazinhas, ó. Uma, ó, as que tá de lado, faço, só jogo umas pétalazinhas, ajeito essas daqui, ó. Venho com mais um pouquinho do lilás bebê, ó. E vou jogando, ó, pétalas aleatórias, ó.
mais um pouquinho. Aqui por fora, jogo algumas pétalas. Venho aqui, ó, pra finalizar. Vem pincel zero, um pouquinho do amarelo canário e vou pôr, ó, miolinho em todas aqui, ó. Até nessas, ó, que tá só uma pétalazinha, eu coloco um miolinho. Bom, aqui, ó, tá uma parte do trabalho, são 4 desenhos desse, como eu disse, são desenhos grandes, que é para lençol. Então, ó, a parte toda, uma parte toda concluída, ó, fica dessa maneira. Eu espero que vocês tenham gostado. Lembrando que se você tá chegando aqui no canal pela primeira vez, assista esse vídeo, assista também os outros. Se você gostar, se inscreva. Não deixe de deixar aquele like caprichado aqui no canal, daí o YouTube vai entregar meus vídeos para mais pessoas e vocês vão estar ajudando o meu canal a crescer. Não esqueça também de deixar nos comentários o local de onde você está assistindo o meu vídeo, que assim que possível eu mando um abraço carinhoso para você. A todos, meu muito obrigada, um beijão e até o próximo vídeo.